Olá, estamos de volta para a nossa segunda parte. E aí, já que eu estou nessa questão, na última questão do simulado, né, tanto da primeira chamada quanto da segunda, foi a mesma questão, a última, eu vou retomá-la, vou iniciar essa segunda parte da aula a partir dela, para a gente ver logo tudo em relação a essas classes gramaticais. Então, o primeiro comando, o primeiro enunciado tinha o seguinte: os substantivos possuem a função de nomear seres, objetos, sentimentos, cidades, conceitos. Isso está certíssimo, é verdadeiro. Eu vi que a maioria, não me recordo de ninguém que tenha marcado falso. Percebo que, então, todo mundo tem essa ideia bem concebida na cabeça. Essa é a função primeira dos substantivos, é para isso que eles servem, é para isso que essa categoria gramatical existe. A segunda afirmativa diz o seguinte: os artigos podem atribuir a um substantivo o sentido de especificidade ou de generalização. Sim, ela também está correta. Quando os artigos especificam o substantivo, eles estão empregando, a gente vai ter o emprego de um artigo definido, né, especificando, determinando, ou quando eles estão generalizando, a gente vai ter o emprego de um artigo indeterminado. Uma, uns, umas, tá? E os artigos determinados, o, a, os e as, certo? É disso que eu estou falando. A terceira afirmativa, eu já falei para vocês, a gente já discutiu, né? Os adjetivos não têm a função de determinar, eles têm a função de caracterizar os substantivos. E aí, um dos sentidos, ao caracterizar o substantivo, um dos sentidos que ele pode atribuir ao texto, ao trecho que ele se refere, é o sentido de determinação. Caracterizar determinando, caracterizar especificando, particularizando. Mas a função dele não é determinar, é caracterizar. Espero que isso esteja claro na cabecinha de vocês. Se não tiver, comentem, mandem e-mail, me chamem lá no OpenRedu, mas não vão para a E com essa dúvida, com isso confuso. Na quarta afirmativa, a gente tem o seguinte: a função principal dos adjetivos é caracterizar um substantivo, qualificando ou desqualificando. Sim, essa era a correta em relação aos adjetivos, né? A função principal é caracterizar, e aí essa caracterização pode ser de várias formas, pode ser qualificando, desqualificando, determinando, indeterminando, particularizando, vai depender do contexto comunicativo. Já falei bem isso na primeira parte da aula. E a última diz o seguinte: os substantivos não têm seu sentido complementado por outras palavras. Isso é mentira, né? A própria definição que a gente tem no livro, que a gente tem nos slides, diz que sim, o substantivo é uma classe gramatical que precisa de outras classes gramaticais para ter o seu sentido complementado, tá bem? Então, espero que não tenha ficado dúvidas sobre essa questão. Se ainda ficou, entre em contato comigo para a gente sanar. O que eu não quero é o seguinte: que vocês vão para a prova, vão para a E com dúvida, com receio de me consultarem, achando que é pergunta boba. Não, qualquer pergunta é válida. Façam ela lá no OpenRedu, façam ela por e-mail, só não vão para a prova com a dúvida, tá bem? Vamos voltar aqui para os slides, que aí a gente vai ver a parte do texto narrativo, e aí a gente vai vir para essas questões aqui da AP, tá bem? Vamos para cá, então. Então, sexta-feira eu recebi e-mail, depois que eu lancei a atividade, eu recebi e-mail de aluno que, professora, eu não sei o que é a tipologia textual. Gente, sério? Assunto que eu dei para vocês em fevereiro. Início de março, a gente passou 5 semanas estudando a tipologia narrativa. A gente viu massivamente, assim, as tipologias textuais. Não é para vocês estarem com essa dúvida à altura do campeonato. A gente passa por um conteúdo e fica nele durante semanas, que é para sanar todas as dúvidas de vocês, para a gente aprender tudo que é possível a gente aprender ali dentro daquele tempo e espaço. Então, vamos lá. Tipologia textual. Montei essa arvorezinha para vocês, para a gente ter uma ideia, para ver se isso se encaixa melhor na cabeça de vocês, se construi melhor. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma árvore, de uma forma figurada, de uma forma lúdica, como se fosse uma árvore, em que ela tem 6 grandes partes. Cada uma dessas 6 partes
representa uma tipologia textual. E dentro dela vai ter milhares, e dentro de cada uma vai ter milhares de gêneros narrativos, tá? Então, a tipologia são os tipos de textos que circulam no nosso dia a dia. Os gêneros textuais estão inclusos nas tipologias textuais. E o que vai determinar se um gênero textual é narrativo, é argumentativo, é descritivo, é injuntivo? É a estrutura linguística dele mesmo. São as frases, as orações, as palavras empregadas que vão constituir o todo, formar o todo, e aí a gente vai ter o texto inserido dentro de uma tipologia, certo? Então, a gente tem a narrativa, a descritiva, a dialogal, a injuntiva, a argumentativa e a explicativa. O nome diz, o nome delas é autoexplicativa. A narrativa faz o quê? Narra. Então, são textos que, predominantemente, na maior parte do texto, predomina a narração, o contar fatos. Na sequência descritiva, o próprio nome também já diz, eu tenho descrição. Então, são textos que, na maioria das vezes, eu tenho descrição de cenas, de objetos, de sensações, de pessoas, certo? Dialogal, o próprio nome já diz, diálogo. Então, são textos em que, predominantemente, vai prevalecer nele o diálogo entre duas pessoas ou mais. Injuntiva é o texto que instrui, que orienta, não é para vocês terem dúvida em relação ao significado dessa palavra. Já é para ela fazer parte do vocabulário de vocês. Textos injuntivos, textos que instruem, que orientam. Receita culinária, receita médica, bula de medicamento, manual de qualquer tipo de objeto. Na sala de aula eu mostrei para vocês. Até no produto, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não vou ter, dá bom corretivo. Até em produto pequeno, corretivo, a gente tem a instrução ali, a injunção do corretivo. Para que ele serve, como utilizado, o que ele é a base, o que ele é composto. Sequência argumentativa, tipologia textual argumentativa, o nome já diz, são os textos que têm predominância da argumentação. Eles defendem uma ideia, um ponto de vista, levam um leitor ou ouvinte daquele texto tentam convencer essa pessoa, né? Persuadir, convencer essa pessoa a aderir àquela ideia defendida no texto. E a sequência explicativa, o próprio nome já diz, sequência explicativa dissertativa, era para estar aqui, barra dissertativa. São os textos que explicam relatórios acadêmicos, relatórios que a gente faz para uma feira de ciências na escola, por exemplo. Vão para cá, para a gradezinha, que a gente tem os exemplos. Então, na tipologia narrativa, eu tenho quais gêneros textuais, professor? Eu tenho aqui milhares, diversos. Alguns, eu estou aqui citando exemplo. Então, eu vou ter o conto, a crônica, a fábula, romance, notícia, reportagem, carta. Todos são textos em que há predominância, em que se predomina o narrar. Não significa que num texto narrativo não possa ter um pouco de argumentação, já falei para vocês. Elas são intercambiáveis, elas dialogam, as tipologias textuais dialogam. Num texto argumentativo, pode ter narração, num texto argumentativo pode ter descrição. A gente tem que ter a sensibilidade, o conhecimento da teoria, para na hora de analisar o texto, ver o que é que vai predominar nele. Se é a narrativa, se é a argumentação, se é a descrição, se é o diálogo, se é a orientação, o de faça assim, proceda assim, descasque, amasse, penere, coe. Então, aqui, os textos do universo narrativo. Na descritiva, na tipologia descritiva, eu tenho alguns gêneros como relato de experiência vivida. Eu já falei para vocês, depoimento policial. Às vezes a pessoa sofreu algum tipo de atentado na rua, um assalto com abordagem violenta, vai para a delegacia prestar depoimento. Você usa essas duas tipologias textuais aqui, ó. A narração e a descrição. Você narra descrevendo, você tem que fazer essencialmente o uso da descrição. Então, depoimento policial, classificados. Falei para vocês que antigamente a gente tinha os classificados de jornais impressos, acho que hoje ainda tenha, mas hoje o meio em que a gente mais procura os classificados para anunciar algum produto, vender,
são insights, né? Existem sites, existem aplicativos próprios para isso, para você colocar um celular que você quer vender à venda, colocar um celular que você quer vender à venda, redundante. Um celular que você quer trocar à venda, um computador, uma televisão, um sofá, não sei. Hoje em dia as pessoas vendem de tudo. Então, os classificados têm essência descritiva, são textos em que vão descrever o estado do produto para que o consumidor, possivelmente o provável consumidor daquele produto, goste e adquiram. Nota de desaparecimento, quando uma pessoa desaparece, um animalzinho desaparece, a gente divulga a nota, quem foi que desapareceu, onde, quando, quais os aspectos, coloca uma foto, autorretrato, certo? Seja ele escrito ou em arte, numa fotografia, num desenho, uma pintura. Relatório, falei para vocês do relatório da Feira de Ciências, por exemplo. Quando a gente faz um relatório, a gente usa a descrição, a gente pode usar também a explicação aqui, tá? Dialogal, a gente vai ter entrevista, debate, o texto dramático, eu estou me referindo ao teatro, a peça de teatro. É um texto dramático e é um texto em que tem diálogo, se não for um monólogo, se não for uma peça só com uma pessoa. Então, na tipologia textual, na tipologia dialogal, a gente vai ter entrevista, debate, texto dramático, diálogos nas entrevistas, narrativas, novelas, contos, crônicas, telefonema, bate-papo, roteiro. Telefonema, comunicação por telefonema, por chamada de WhatsApp, videochamada, é essencialmente dialogal. Você está interagindo com as pessoas, você está dialogando, certo? E ali pode ter narração também, pode ter descrição, você vai contar como é que foi o seu dia, como é que está sendo a quarentena, vai descrever alguma cena, alguma situação que você viveu em casa com a família. Então, você pode, no mesmo texto, fazer uso dessas 6 tipologias textuais. O fato de uma estar no texto não elimina a outra. Só que a gente tem que se atentar, porque uma é predominante no texto. Uma é a maior parte do texto. E é isso que eu pergunto para vocês nas atividades, lá no textinho, na atividade de revisão que eu passei, na AE, é isso que eu quero de vocês. Qual é a predominante? Qual é a que está em segundo plano? Injuntiva, são os textos que orientam, que instruem. Receita culinária, conselho, eu falei para vocês, brinquei em sala de aula, conselho de mãe, por exemplo, é um texto que essencialmente injuntivo, orienta, instrui meu filho, não faça assim, se comporte de tal forma, enfim. Horóscopo, regras de jogo, de jogos, diversos jogos, tabuleiro e tudo. Bula de medicamento, rótulos de produtos, manual de instrução, entre muitos outros. A argumentativa. Tentei colocar também exemplos de gêneros textuais orais e escritos, o sermão, dos pastores, dos padres nas igrejas, discurso político, anúncio publicitário, é um texto escrito, pode ser também oral, artigo de opinião, seminário que a gente apresenta na sala de aula, é um texto que a gente está fazendo uso da argumentação, defendendo a nossa ideia, defendendo o tema do nosso trabalho, palestra, carta argumentativa que a gente escreve, sei lá, para o prefeito do nosso município, solicitando o reparo de um cano no bairro que está jorrando água incessavelmente. Resenha crítica, falei para vocês das resenhas críticas que a gente tem hoje em dia, a maior predominância delas no YouTube, né, é a avaliação. Testei o novo creme para cabelo cacheado da L'Oréal Paris. Vou lá no YouTube fazer uma resenha explicando para as meninas de cabelo cacheados que me seguem no meu canal o que eu achei, quais foram as minhas impressões de produto. Então, falei para vocês que a resenha crítica é um texto argumentativo e que ele é um texto argumentativo muito útil no nosso dia a dia hoje em dia. Às vezes a gente quer comprar um celular, quer comprar uma televisão, quer comprar algum objeto de valor, um carro, não sei. Às vezes até um livro. A gente procura ou testar um produto novo, um produto para casa, um produto para o cabelo, uma maquiagem. A gente procura as resenhas críticas, as avaliações no YouTube. Então, é um gênero textual extremamente útil na nossa vida, no nosso dia a dia. Um tênis, você quer escolher um tênis para corrida, para caminhada, você não sabe qual marca comprar, de qual tipo. Você vai lá e procura resenhas, você vai encontrar avaliações. Então, a resenha crítica é, em função disso, um texto argumentativo. A pessoa vai explicar
mostrando que ela usou, quanto tempo ela testou, então para isso ela vai narrar, ela vai descrever os impactos, as sensações, se o tênis tem o resultado ou não que ela espera, e no final ela vai dar a opinião dela. Então essa opinião aqui é argumentativa, passa pela argumentação. E na explicativa, dissertativa, a gente vai ter declaração que a gente recebe no colégio, declaração que os pais de vocês recebem, por exemplo, quando eles se ausentam do trabalho para comparecer a uma consulta médica para levá-los, eles pedem uma declaração de quem participou de evento, em congressos, enfim, acadêmicos, eventos acadêmicos. Atestado, certo? Atestado médico, pode ser atestado de óbito. Textos didáticos escolares, os nossos livros são textos, composto por textos em que a gente vai ter essa explicação, essa dissertação. Quando a gente pega o livro didático e tem lá os bloquinhos, os retângulozinhos com a classificação, com um conceito de um texto, a gente tem ali o uso da explicação da dissertação. Artigo de divulgação científica, certo? A nossa sociedade gira em torno disso. Artigos de divulgação científica para a saúde, para a economia, são pesquisas que norteiam, então, as ações das políticas públicas em relação à saúde, em relação à economia, planejamento das sociedades, enfim. Então, tudo isso passa por um artigo de divulgação científica, que vai relatar, que vai divulgar um estudo que ele fez, ele vai ter um pouco de argumentação também, claro, pode ter descrição, e aí quando ele divulga os resultados daquele estudo, ele está explicando, dissertando, entrelaçado à argumentação, aqueles resultados, às vezes até orientando como a sociedade tem que proceder, como os governos têm que proceder em relação a isso, tá bem? Espero que tenha ficado mais claro isso aqui agora para vocês, para aqueles que ainda estavam em dúvidas, ou os esquecidos, que deixaram esse conteúdo lá na gavetinha de fevereiro e esqueceram dela. Agora se desesperaram, né, que tem que voltar para ele na prova e não... Eita, cadê? Não lembravam mais, não fizeram anotações na sala de aula, não sei o que vocês fizeram com isso. Próximo slide. Aqui, então, a gente tem a diferença, né, diante de tudo isso que eu expliquei nos 2 slides anteriores, a gente tem a diferença, né? O que vai diferenciar os gêneros da tipologia? Primeira coisa aqui, os gêneros são os tipos de textos que estão dentro da tipologia. Eles são ilimitados. A tipologia é limitada. São 6, tá? E os gêneros estão distribuídos dentro dessas tipologias. Eles são ilimitados. A gente não tem mais controle. Depois do advento da internet, da expansão da internet e de tudo que a gente tem disponível na internet, a gente não consegue mais ter um controle de quantidade, de quantos gêneros narrativos existem, quantos gêneros argumentativos, quantos gêneros descritivos. Uma infinidade de gêneros, centenas, certo? Então, as tipologias textuais são os tipos textuais, os tipos de textos. Qual é a característica dessas tipologias, né? O que as define? O que é essencial para defini-las? São definidas pela natureza linguística. Pela natureza... Pela natureza linguística da composição. Que danada é isso, professora? As estruturas que compõem cada texto. Isso é, se predominam certas estruturas sintáticas, tempos e modos verbais, classes gramaticais, relações lógicas, estilos, entre outras coisas. Por exemplo, pegando o texto narrativo. O que é que predomina da tipologia textual no texto narrativo? A narração, verbos do contar, verbos do narrar, histórias, e a descrição de cenários, de pessoas, de situações, certo? Então, e a gente vai ter palavras que atuam com essa finalidade, narrar e descrever. Num texto argumentativo, a gente vai ter expressões, conjunções, estruturas sintáticas que argumentam, que defendem uma ideia, um posicionamento. Em um texto injuntivo, a gente vai ter estruturas sintáticas, verbos, mandando a gente fazer algo, ordenando. São verbos no imperativo, que determinam ordem, que orientam a gente a como proceder em relação
ao manuseio de algum objeto, de algum produto, de algum alimento, como preparar, certo? Então, é disso que eu estou falando. Quando eu digo que esses tipos textuais são definidos pela natureza linguística da sua composição, é a estrutura, quais são os tipos de palavras e como essas palavras atuam no texto, formando o todo, formando um texto argumentativo, formando um texto narrativo, formando um texto injuntivo. E aí a gente viu isso na sala de aula em relação ao texto narrativo. Aqueles vários exemplos que eu dei para vocês de texto narrativo tradicional, texto narrativo poético, em verso, era para mostrar isso para vocês, as diferentes formas de atuação de um texto narrativo, com essa estrutura linguística de verbos do narrar, de advérbios do tempo. Então, de acordo... Então, essas funções, essas características, essas estruturas desse texto predominam no texto de acordo com a função dele, com a intencionalidade no interior do gênero textual. Se vai ser um gênero que vai defender uma ideia, que vai só narrar, que vai descrever, que vai apresentar o resultado de uma pesquisa, de um estudo, certo? Então, essa estrutura linguística passa pela função do texto, pela função que esse texto vai ter na comunidade em que ele for divulgado e pela intencionalidade dele. Ele está sendo escrito para quê? Uma música. Uma música é um texto com características narrativas, descritivas. Qual é a intencionalidade da música, da função social primeira? Entreter. Se ela vai denunciar, se ela vai convidar você a refletir, a criticar, é outra história. Isso aí é depois. Isso aí é uma intencionalidade comunicativa por trás dela. Mas a função maior, a função primeira da música é entreter, é arte, é cultura. É uma forma de expressão. É uma forma de expressão que critica, é uma forma de expressão que protesta, é uma forma de expressão que denuncia. Sim, isso aí tem a ver, está relacionado à intencionalidade do gênero. Mas a função dela é entreter, certo? É arte. E aí, então, é disso que eu estou falando. Se é uma música que é arte e que tem a função de criticar, vai usar verbos, vai usar palavras, conjunções argumentativas que vão defender uma ideia, que vão defender um posicionamento. Se é uma música que só narra, bonitinho, conta uma história, igual aquela música que a gente viu, o Era Uma Vez, voltem lá naquele slide, verifiquem ele, o Era Uma Vez, a musiquinha gravada pela Kel Smith, Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Ali eu tenho uma sequência de narração, de descrição de ações, né, de um ambiente, de dias que poderiam ser perfeitos, com um pouquinho de argumentação quando ela faz o quê? Quando ela defende a ideia de que a felicidade não está só no final, a felicidade está nos caminhos, nos meios. A gente trabalhou bem isso na sala de aula, a gente toquei a musiquinha para vocês, a gente interagiu bem sobre essa música, vocês... Todas as 3 turmas que eu estive, que eu fiz isso, vocês me apontaram, me sinalizaram que estavam entendendo, que tinham compreendido. Então, é disso que eu estou falando, amores. A distinção está nisso. E é justamente essa estrutura linguística que vai definir a natureza do texto, se ele é narrativo, se ele pertence à tipologia narrativa, argumentativa, explicativa, injuntiva, que vai defini-lo também enquanto gênero textual. Isso também vai ser importante para defini-lo enquanto gênero textual. Se a estrutura linguística dele tem predominância narração, é um gênero textual narrativo. Se a estrutura textual, se a estrutura do texto, se a estrutura linguística, a estrutura sintática, morfossintática do texto tem predominância argumentativa, é um texto argumentativo. Se a estrutura textual tem predominância de orientação de verbos que determinam comando, que mandam, que ordenam, é um texto injuntivo. Certo? Espero que tenha ficado claro isso. E aí, então, para finalizar, mas eu já falei isso, por sua vez, os gêneros textuais são os textos que pertencem a essas tipologias. Então, volto a dizer quando eu expliquei lá, quando eu estava no slidezinho da árvore. Os gêneros textuais são milhares, já falei, e eles estão inseridos dentro da tipologia textual, certo? E é a estrutura linguística do texto, a estrutura morfossintática, a estrutura linguística de modo geral, com todas as classes de palavras que são empregadas, os adjetivos, os verbos, as conjunções, os advérbios, os pronomes, entre os outros, que vão determinar
qual é a natureza linguística desse texto. Se ele é injuntivo, narrativo, argumentativo e assim sucessivamente. E essa mesma estrutura que vai determinar o gênero textual. Se é uma crônica, um conto, uma fábula, uma piada, uma música, um poema. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Na tipologia narrativa, então, a gente vai ter o quê daquele universo que eu estava falando para vocês, né? Tentei conceituar aqui. Inserem-se nesse grupo os textos que possuem como principal característica narrar, contar fatos ou acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios. E essas narrações são construídas de que forma? Permeadas, construídas ao redor dela, permeada a ideia de ao redor, construídas por meio de conflitos. Elas são situadas num tempo e espaço. Nem sempre a gente consegue, falei isso para vocês em sala de aula, nem sempre a gente consegue medir o tempo, nem sempre a gente consegue situar o espaço, em que ambiente está se passando isso. Mas elas são situadas no tempo e espaço. E as ações dos personagens, as ações são desenvolvidas por personagens, né? E os verbos empregados em textos narrativos são os verbos do universo narrativo, do universo do narrar, certo? Como a gente viu também em sala de aula, eu vou trazer os textinhos aqui para vocês, por isso que eu não estou dando exemplo agora. Então, alguns exemplos aqui, generalizando também de gêneros textuais narrativos, né? Conto, crônica, romance, filme, anedota, carta pessoal, música, novela, dentre infinidades de gêneros. Falei para vocês que os filmes, os seriados, as novelas, embora sejam obras, sejam textos audiovisuais, são também constituídos, construídos, formados a partir da estrutura do texto narrativo. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Aqui trazendo, ó, a macroestrutura, né, o geral, a narrativa, o texto narrativo pode ser dividido da seguinte forma: a gente vai ter a apresentação, o narrador apresenta os personagens, localizando-as no tempo e espaço, a instauração do conflito, né, quando a harmonia inicial é quebrada, ao surgir um problema. Falei para vocês que em alguns textos essa instauração do conflito, ela pode não... Essa apresentação junto... Tá, vamos lá, deixa eu raciocinar aqui para explicar melhor. A apresentação já pode ser a instauração do conflito, pode ser que a gente não tenha nenhuma apresentação harmoniosa, bonitinha, todo mundo vive bem, blá, 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 e de repente chegou uma bruxa má e quebrou ali a harmonia dos personagens, da vida dos personagens. Não. Pode ser que essa instauração do conflito já surja desde o início, como na fábula do simulado. Vou mostrar para vocês já já. Clímax é um momento de maior tensão, né? E aí falei para vocês que nas narrativas longas esse clímax se dilui em várias etapas, aparece em vários momentos, no romance, no filme, no seriado, na novela. Ela acontece de várias formas porque ela tem que sustentar o espectador, o leitor. Então ela é diluída. E a conclusão, né, que é o momento em que as ações encerram, em que o texto é encerrado, mas não necessariamente a vida dos personagens ou a resolução do conflito, certo? Pode ser que esse conflito seja resolvido ou não, que a história termine aberta, que todo mundo termine mal pra caramba na história. Não há uma obrigatoriedade de o desfecho do texto narrativo terminar com uma conclusão bonitinha e todos viveram felizes para sempre, como nos contos de fadas. Aí a gente tem os elementos básicos, né, os personagens, que vocês sabem muito bem quem são os personagens, vocês conseguem identificar isso com muita facilidade no texto, né? São as pessoas que atuam na história, construindo a história. O tempo, que a gente vai ter palavras, a gente vai ter verbos, advérbios, conjunções que situam qual é o tempo na narrativa. E o espaço, que a gente também vai ter expressões, estruturas morfossintáticas que vão designar, que vão especificar, delimitar o espaço na narrativa, para a gente ter uma noção, assim, onde é que se passa a história, certo? Por exemplo, no texto que eu passei para vocês essa semana para casa, A Esperança, a gente consegue perceber ali pela narração que é na sala, né? Que é aliás, não na sala, mas em casa, que o ambiente é dentro de uma casa ali, circulando entre a cozinha e a sala. Os personagens estão atuando lá.
Aí aqui eu tenho em relação ao narrador, o foco narrativo, né? O narrador, que vocês se embananaram na hora da prova, vocês esqueceram do narrador onisciente, que é importantíssimo. A maioria dos textos narrativos, as fábulas principalmente, eu particularmente não tenho lembrança de nenhuma fábula que tenha um narrador personagem. Todas as fábulas que eu conheço são de narradores oniscientes, né? Que é aquele narrador que tem total domínio, total controle daquilo que ele narra. Ele conhece o íntimo dos personagens. Ele funciona como uma espécie de Deus. Eu disse a vocês em sala de aula, né? Onisciente. Ser onisciente é saber tudo. Ele é onisciente e onipresente. Ele está em todas as partes, em todos os momentos da história, em todas as cenas, em todos os espaços. E ele sabe tudo o que se passa no íntimo dos personagens, o que eles sentem, o que eles pensam. Então, vindo para cá na ordem. Narrador na personagem pode ser na primeira pessoa, certo? Falei isso para a sala de aula para vocês. Pode ser um narrador protagonista que conta a história ou um narrador testemunha. Ele vê a história, ele conta só uma história que ele participou, ele não é o protagonista. A gente vai ver exemplo disso já já, isso nos textos. Na terceira pessoa, eu tenho o narrador onisciente, que é um narrador que tem total conhecimento dos fatos, já descrevi ele agora há pouco para vocês. Acompanha todos os acontecimentos e penetra no íntimo dos personagens. Ele tem total domínio da história. E o narrador observador é aquele que observa, o próprio nome já diz, ele narra como quem observa. Como um observador distante, narra os acontecimentos como se estivesse assistindo a uma cena que se desenrola diante dos olhos dele. Qual é a diferença de um para o outro? O narrador onisciente vai revelar de alguma forma, com alguma palavrinha, algum verbo, algum advérbio, algum adjetivo, alguma palavrinha ele vai usar que vai significar, simbolizar, representar que ele conhece o íntimo dos personagens. Do mesmo modo que o narrador observador vai dar indícios linguísticos, sempre falo para vocês, usei essa expressão também em sala de aula, pistas linguísticas, de que ele está narrando algo só como observador, só como alguém que viu, que presenciou o que está narrando, e não como alguém que está ali atuando bonitinho na história. Aí eu trouxe mais isso aqui para diferenciar ainda mais, porque eu vi que ainda tem gente confundindo. Colocaram, o narrador, eu pedi para vocês caracterizarem. Primeiro erro de vocês, caracterizar é explicar. Caracterizar é você detalhar uma coisa, é você explicar o modo de atuação, como se comporta, descrever, explicar. Não é simplesmente citar narrador em terceira pessoa. Alô, eu não queria isso. Não era isso que o comando da questão dizia. Se fosse assim, eu teria feito um outro comando de questão. Diga qual é o tipo de narrador do texto. Narrador terceira pessoa. Pronto. E aí todo mundo acertava a nota cheia, bonitinho, a pontuação, os 4 pontos bonitinho e vivia felizes para sempre. Não. Eu queria que vocês caracterizassem. Então muita gente ignorou isso, certo? A maioria. Pouquíssimas pessoas, 3 ou 5 pessoas caracterizaram a questão. O narrador atua assim, assado, por isso ele está na terceira pessoa, é um narrador onisciente. Era isso que eu queria. Então, narrador-personagem, como eu mostrei no outro slide, ele pode atuar na primeira ou na terceira pessoa, né? E o que o Hernani Terra, que é um estudioso da nossa língua, sobre o texto literário, diz no livrinho dele? Que na focalização, que esse narrador, ele tem que perspectiva? Ele narra sob que perspectiva? De uma focalização interna. Adota a perspectiva de uma personagem que pertence à história, seja ela protagonista ou não. Por isso que ele vai contar na primeira pessoa ou na terceira pessoa. A gente vai ver isso no texto. O texto de Clarice Lispector, o narrador narra Esperança, que está aí com vocês para essa semana, na revisão, o narrador narra, a gente vai ter essas duas pessoas acontecendo no texto, na narração do texto. O narrador narra tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. A gente tem ali o personagem, a personagem mãe, dizendo, pousou uma esperança aqui em casa, e narra o que ela sentiu, o que isso causou nela, aqueles instantes, naqueles poucos instantes ali em que a esperança, o inseto estava ali,
E ela narra como foi que os filhos se comportaram. Então, ali eu tenho esses dois focos narrativos, essas duas pessoas, o narrador nessas duas pessoas, primeira e terceira pessoa. Ah, professora, o que predomina? O que predomina? Pergunto para vocês, o que está predominando? Está predominando a narração da primeira pessoa ou da terceira pessoa? O que tem mais? Certo? E aí, limitando-se a narrar, seja ela protagonista ou não, limitando-se a narrar aquilo que vê. Portanto, sua visão é apenas do espaço em que circula. Certo? O narrador do texto de Clarice Lispector, ele narra o que ele vê e o que os filhos, né, os filhos dela puderam sentir a partir das impressões dela, a partir até da experiência dela enquanto mãe. Mas não significa que há ali uma onisciência, porque ela não conhece o íntimo dos filhos. Não há essa coisa assim de sair do humano e ir para o sobrenatural. Vamos ver aqui esses dois exemplos, A Ilha dos Gatos Pingados e Tentação, também de Clarice Lispector. Vamos aqui para o texto.